Nessa última questão dessa prova, o examinador nos oferece um quadrilátero qualquer e os pontos médios dos quatro lados, formando, claro, um novo quadrilátero, e a partir desse quadrilátero que ele faz 5 afirmações e nos pergunta qual delas é falsa. Em outras palavras, qual delas não precisa ser sempre verdadeira. Então, um resultado muito importante que a gente dá nos nossos cursos para o DMET oficial é que quando você tem pontos médios, se você imaginar, por exemplo, esse triângulo aqui de cima, porque E e F são pontos médios de dois dos lados, você garante que esse segmento é paralelo, ou seja, está numa reta suporte à reta suporte do terceiro lado. E porque você pode aplicar a mesma ideia para esse triângulo de baixo, já que G e H são pontos médios, isso significa que esse lado também está numa reta suporte paralela a desse lado. E, portanto, esses dois segmentos estão em retas suporte paralelas. E o mesmo resultado é válido se a gente considerar esse triângulo de cima e o triângulo de baixo. Em outras palavras, se você me entendeu, é garantido que o EFGH é um paralelogramo. E por ser um paralelogramo, nós temos duas propriedades imediatas. A primeira é que lados opostos são congruentes. E, portanto, é certo que EF e GH têm mesmas medidas, garantindo que a alternativa C é verdadeira, portanto não é a do nosso interesse. Em relação a B, FO e OH são segmentos de mesmas medidas, porque em todo paralelogramo as diagonais bissectam-se mutuamente. Em outras palavras, como esse ponto está bissectando essa diagonal, significa que essa medida é do mesmo tamanho que essa. E é verdade, porque isso é um paralelogramo, que como esse ponto está, digamos, quebrando essa diagonal, então no paralelogramo é verdade que essa medida também seria igual a essa, mas essa não é uma das alternativas. A primeira é. Em outras palavras, acabamos de mostrar que FO é congruente a OH e que FE é congruente a GH. Tá bom? Então essas duas são verdadeiras e, portanto, não são de nosso interesse. Vamos agora, avaliando as demais alternativas, falar a respeito da última. O examinador nos pergunta se esse ângulo precisa ser necessariamente igual a esse. Em outras palavras, ele está nos perguntando se essa diagonal é bissetriz desse ângulo. E a resposta é que não necessariamente, porque para você ter uma garantia como essa, num paralelogramo, você precisaria ter que ele fosse losango, ou seja, que os quatro lados fossem iguais. E, portanto, eu desconfio que essa seja a alternativa falsa, e, portanto, aqui eu devo assinalar. E fazendo um desenho relativamente bem feito, percebam que nesse caso eu criei aqui um quadrilátero, peguei os pontos médios, criei esse, de fato, paralelogramo, e se você juntar esses dois vértices não consecutivos, não é difícil perceber que essa diagonal não está bifurcando esse ângulo. Né? Em outras palavras, tem contra-exemplo para a alternativa Ernesto, e, portanto, essa sim é a resposta correta do problema. Apenas a caráter de pós-mortem, vamos avaliar um pouco as demais. Por exemplo, a primeira. Por que é necessariamente verdade que esse triângulo EOF tem que ter a mesma área que o FOG? Primeira coisa, se você avaliar esse triângulo e esse triângulo, você vai perceber que eles são congruentes. Por quê? Porque por causa do paralelismo, esses dois lados são paralelos, e essa é uma transversal, as retas suportes, né? Isso significa que esses dois ângulos são iguais. E além disso, se você olhar, por exemplo, para esse ângulo, mais uma vez, pelo fato de isso ser paralelo a isso, e isso ser uma transversal, aquele ângulo tem que ser igual a esse. Portanto, eu já garanti que esses dois triângulos são semelhantes.
E como esse lado homólogo corresponde a esse, e nós sabemos que no paralelogramo lados opostos são congruentes, então eu acabei de descobrir que a razão de proporção é 1 para 1. E, portanto, na verdade, eles são congruentes. Exatamente o mesmo motivo faz com que esse triângulo seja congruente a esse. E, portanto, na verdade, provar que esses dois triângulos são de mesmas áreas é equivalente a provar que esses dois triângulos são de mesmas áreas, porque esse triângulo é igual a esse. Eles são congruentes, como eu acabei de explicar, através desses dois, que o argumento é análogo. Para provar que esses dois triângulos têm mesmas áreas, basta vocês perceberem que, como essa diagonal foi bissectada, então a medida desse lado é igual a desse lado. E claro que a altura relativa a esse lado a partir do vértice E é uma só. Em outras palavras, se eu desenhá-la, por exemplo, aqui, eu sei que a área do triângulo EFH é, por exemplo, FH vezes H sobre 2. E do triângulo, por exemplo, de cima, é FO vezes H sobre 2. Mas como FO é metade de FH, eu acabei de provar que a área do grandão é o dobro dessa. Portanto, claro que essa e essa são iguais, porque as duas juntas dão o triângulo grandão. Portanto, como esse triângulo e esse triângulo têm a mesma área, e esse triângulo são congruentes, eu acabei de provar que esses dois triângulos têm mesmas áreas, o que garante que a alternativa A é correta. Finalmente, para mostrar que a alternativa D também é correta, o argumento que veio na minha cabeça é usar a lei dos cossenos. Então veja, se a gente tratar desse triângulo aqui, é verdade que o FH ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos o duplo produto desse por esse, cosseno desse ângulo. Agora, se eu fizer a lei dos cossenos para esse triângulo, eu vou descobrir que o EG ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos 2 vezes esse, cosseno desse ângulo. E por que eu justo decidi fazer isso nesses triângulos? Porque eu estava focado na expressão em questão. Com isso eu fiz a determinação de um FH ao quadrado e de um EG ao quadrado. Portanto, se eu somar essas duas igualdades, do lado esquerdo eu fico exatamente com o que eu tenho desse lado. Do lado direito eu tenho 2 EFs quadrados, que está aqui, e eu também fico com 2 EHs quadrados, porque FG, vejam, tem a mesma medida do que EH, porque é um paralelogramo lá desde o princípio da solução. Agora, para mostrar que acabou, em outras palavras, que a soma desses dois é 2 vezes esse mais 2 vezes esse, que é exatamente o que ele disse, eu preciso mostrar que essas duas parcelas se cancelam. E para verificar que isso é correto, basta eu justificar para vocês por que isso é o oposto disso. Porque se eles forem como eles são opostos, então vai aparecer na hora de somar um menos literalmente aqui na frente e um mais aqui na frente, trocando esse pelo de cima. E aí a expressão subtraída dela mesma some, sobrando só o resto. Mas isso é imediato. Por quê? Porque o FEH é o ângulo em vermelho e o EFG é o ângulo em verde. Em qualquer paralelogramo, ângulos adjacentes são suplementares. Isso significa que a soma dos ângulos vermelho e verde é 180 no nosso problema. Portanto, como a soma desse com esse é 180 graus, então o cosseno de um deles é o oposto do cosseno do outro, que é exatamente o que eu precisava, garantindo que essa resposta, ou desculpe, que essa sentença também é verdadeira. Em outras palavras, está justificado que a alternativa E é falsa e, portanto, é a correta, porque a gente exibiu um contra-exemplo que pode ser construído com regra e compasso de maneira rigorosa
e com isso a gente garante que esses dois ângulos não são iguais, e também a gente provou que a E é a alternativa a ser assinalada, porque a gente provou com rigor porque que as 4 outras alternativas são sempre verdadeiras, e portanto não são as alternativas do nosso interesse.